todos. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso quarto evento Comunicação em Foco da Faculdade ENAL, da turma de Administração e RH. Hoje nós vamos ter a palestra da Nilce Pasquim, que ela é administradora de empresas, psicóloga e também consultora de carreira. Obrigada. Bom, ela falou, um pouquinho de mim. Eu tenho 35 anos de experiência na área de RH. Comecei com 17 anos como estagiária, quando eu fazia psicologia, e nunca saí da área, Eu falo que parece que é o bicho morde e a gente fica. Então, até 2017, eu trabalhava em empresas, e de lá para cá eu saí e agora eu tenho a minha empresa, uma empresa de desenvolvimento humano e de recrutamento e seleção. Então, estou nessa carreira aí como autônoma e empreendedora já há algum tempo. Eu pensei muito no que falar para vocês, eu trouxe até o material, porque assim, tem coisas que eu não vou me prolongar, porque são coisas que vocês entram lá na inteligência artificial e ele vai dizer para você. Então, eu vou tentar passar para vocês aquilo que não está na inteligência artificial, que é a minha experiência com o tema de comunicação, principalmente o pessoal de RH. Eu falo que RH é uma área que tem essa missão, de facilitar e de fazer com que a comunicação na empresa seja uma comunicação adequada, porque comunicação, eu até comecei aqui, colocando que comunicação é a habilidade mais importante do ser humano, Então, eu acho que o que nos diferencia das outras espécies é justamente a nossa capacidade de se comunicar. E eu trouxe o significado do latim, communicatio onis, que significa ação de participar. É um processo que envolve a troca de informações. Então, quando eu falo em comunicação, eu estou falando em compartilhamento de alguma coisa. Então, eu só posso me comunicar se tiver a outra pessoa, Então, por isso que ela é muito importante. E ao mesmo tempo que é uma habilidade muito importante, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem é a gente ter uma comunicação adequada, porque a nossa comunicação, ela sofre muita influência da nossa personalidade, da forma de como nós somos e do nosso estado emocional, E também, quando a gente vai falar de comunicação empresarial, entra outros aspectos, como, por exemplo, a cultura organizacional. Então, é um assunto bastante complexo, justamente porque envolve todas essas variáveis. Então, comunicação é o processo de transmitir informações, ideias, aí começa a ficar complicado. Sentimentos, intenções, motivações e significados, Cada um tem uma experiência de vida, cada um apreende as coisas de um jeito diferente, Eu falo que a nossa visão de mundo ela é única e subjetiva, Então, por isso que as relações, elas são mais complicadas e por isso que a comunicação também é uma habilidade que a gente precisa aprimorar sempre, justamente por conta disso. Porque às vezes você está falando uma coisa, mas a tua intenção era falar outra, Não existe aí, o pessoal sempre fala que mulher, quando você fala que sim quer dizer não, talvez quer dizer sim, O pessoal gosta de brincar, Que às vezes quando você fala uma coisa... Não é verdade isso? Exatamente, é isso daqui, intenções, significados. Então, a comunicação, ela realmente, para você ter uma comunicação adequada, você precisa pensar nela. E normalmente a gente não pensa, é uma coisa automática. E aí eu trouxe os elementos da comunicação. Aqui é o que eu falei para vocês, que eu imagino que todo mundo conheça, mas é importante, eu trouxe porque assim, na comunicação sempre tem o emissor, que é a pessoa que está falando, sempre tem o receptor ou o destinatário, que é a pessoa que está recebendo a mudança. Durante a comunicação, as pessoas trocam de papéis, porque se eu estou me comunicando agora, eu sou emissor, daqui a pouco eu sou o receptor, porque o outro está me respondendo. Tem a mensagem, aquilo que você quer passar, e aí tem tudo aquilo que ajuda e dificulta a nossa vida. Ruído de comunicação, a linguagem que a gente utiliza, o canal que é o meio de comunicação. Então, por que isso é importante? Primeiro, não existe aquela coisa de, quando a gente pensa numa boa comunicação, não existe aquilo de você que entendeu errado, O comunicador, ele tem obrigação de fazer o outro entender a mensagem que ele quer passar. Então,
Então, se o outro entendeu errado, você tem que pensar em tudo isso. Você está usando o canal certo? Você está falando do jeito certo? Né? A tua mensagem, o código que você está usando é o mais adequado? Então, quando a gente fala em comunicação, sempre quem comunica tem a obrigação de se fazer entender. Lógico que o outro lado também tem que ter essa disposição para entender o que o outro está falando. Então, se você está fechado, a pessoa está dizendo uma coisa, você já fechou, não ouviu, não está disposto a entender, não tem essa predisposição para entender o que o outro está dizendo, a comunicação vai ser falha. E aqui é importante você, quando a gente fala de meio de comunicação também, dependendo do que você vai comunicar, você tem que conhecer o teu público para escolher o meio de comunicação. Então, a gente fala em comunicação empresarial, você tem o público externo, né, que normalmente a área de marketing cuida do público externo, e a gente tem o público interno, que normalmente é o RH. Também, às vezes, se a empresa tem uma área de marketing, ele pode te ajudar também para o endomarketing, que é a comunicação interna, né, que é o que você passa para o seu cliente interno, porque o funcionário é o cliente interno da empresa. Então, dependendo do que você quer comunicar, você tem que pensar na cultura da empresa, no que você quer atingir, qual é o seu público, né? Porque tem empresa que às vezes coloca lá um comunicado curto, grosso, frio e... Deixa lá. Falar e dane-se, né? Assim, entende? Para bom entendedor, poucas palavras bastam. Não é. A pessoa, a empresa, ela tem que ter essa preocupação de passar a mensagem correta. Eu falo que espaço vazio, alguém preenche. Então, se a empresa, ou na figura do RH, ou na figura de quem cuida da comunicação interna, se a empresa não ocupa esse espaço, alguém vai ocupar. Normalmente é um fofoqueiro, normalmente é aquela pessoa que tem uma liderança, que ele não necessariamente tem um cargo de liderança, mas é aquele que tem uma lábia boa e arrasta multidões, né? E aí fica dificultando o trabalho da empresa em passar realmente o que ela quer. Por quê? Porque alguém está ocupando aquele espaço. Então, quem trabalha com comunicação na empresa tem que estar atento a isso também. Deixou o espaço aberto, com certeza alguém vai ocupar aquele espaço. Então, quando você pensa na comunicação, é importante entender quem é o seu destinatário, para você saber escolher qual é o meio mais eficaz de transmitir a sua mensagem. Bom, e aqui são os tipos de comunicação. O verbal, que é o mais comum, né, que é esse que a gente utiliza através da fala, é o mais comum, mas não é o mais eficiente, porque o mais eficiente é o não verbal, né? Então, é aquilo que a gente não diz, mas que todo mundo entende aquilo que a gente está dizendo, né? Eu já dei a palestra última que eu falei sobre recrutamento e seleção. Eu cheguei a falar um pouquinho da comunicação não verbal, né? Pessoa que conversa com o braço assim, não quer dizer que é sempre, tá? Eu gosto de dizer isso. Às vezes você só está descansando o braço, mas pode ser um sinal de que a pessoa não está aberta, está fechada para a comunicação. Você começou a conversar, o assunto está difícil, a pessoa fez assim, você já pode pensar, opa, fechou a comunicação. Aí você tem que encontrar um outro jeito de ir conversando com a pessoa. Então a pessoa está bocejando, ou a pessoa que gesticula, ou a pessoa que fica batendo o pé. Então, essa comunicação não verbal, ela transmite muito mais do que a verbal. Então, quando você está conversando com alguém, quando você está passando a sua mensagem, você tem que estar atento ao que você não está dizendo. Porque, de novo, isso é automático, a gente não presta atenção, mas é o que aparece mais para outra pessoa. E mesmo que o outro não esteja pensando, olhando, né? Porque às vezes a gente olha o não verbal intencionalmente. Mas no dia a dia ninguém fica, deixa eu ver aqui que é uma expressão dela, deixa eu ver não sei o quê. Ninguém fica. Mas é uma coisa intuitiva. Então, mesmo que a gente não esteja prestando atenção nisso, é o que todo mundo está vendo, porque é intuitivo. Então, às vezes a gente, não sei porque as pessoas não me entendem. Não sei porque as pessoas acham que eu sou assim ou assado. É por isso, porque você está passando uma mensagem não verbal diferente daquela que você quer passar. Tá? Bom, a linguagem escrita também, que são documentos, e-mails, relatórios, os aplicativos. Eu diria que assim, dentro da empresa, em comunicação empresarial, isso é muito importante, né?
E eu gosto de dizer que por mais informal que seja hoje, por mais que a gente utilize meios de comunicação, né, mais rápido, WhatsApp, grupos, tem que tomar muito cuidado com linguagem escrita, porque linguagem escrita, você colocou lá, escreveu, não tira mais, né? Pode até apagar depois, mas se alguém já leu, já está lá. Então, tomar muito cuidado com a forma de escrever, a parte gramatical. Hoje, eu sinto assim que as pessoas estão com muita dificuldade de escrever o bom português, né? Não precisa nem ser uma coisa muito rebuscada, mas com muita dificuldade mesmo de escrever gramaticalmente correto. Eu tenho um sobrinho de 14 anos. Toda semana ele fala para mim, tia, eu acho que eu aprendi umas 3 palavras novas com você. Porque eu falo alguma coisa, ele olha, assim, coisas que pra gente às vezes é comum, né? Outro dia eu sei que eu falei, é uma coisa muito coloquial. Ele olha e fala, nossa senhora, o que é isso, né? Outro dia, daí eu fui explicar o que era coloquial. É uma coisa mais rebuscada. Daí ele morreu de rir. Ele falou, continuo sem entender o que é, né? O meu canal de comunicação não está adequado com o dele, né? Mas é importante também, isso que eu falo, os mais jovens, eles estão muito sintéticos na comunicação, né? Então, muita dificuldade para se expressar, tanto verbal, a escrita, então, nem se fala, mas a comunicação escrita dentro da empresa, ela é muito importante. Então, vocês têm que estar sempre atentos, principalmente quem lida com o cliente, né, vai responder a mensagem de WhatsApp, erro de português, erro gramatical, vai responder e-mail também. Então, leiam, releiam, às vezes o corretor, às vezes você nem errou, mas o corretor errou por você. Exatamente, e daí você passa vergonha, né, por conta de algumas coisas, então é importante ter esse cuidado. Aí a gente tem a comunicação visual, né? A visual, eu acho que ela é muito eficiente, né? A gente fala que às vezes uma imagem diz mais que 1000 palavras, né? A comunicação visual, ela apareceu inicialmente, onde ela era mais comum, em quadros de gestão à vista, não sei se vocês já ouviram falar. Então, em fábrica, né, chão de fábrica principalmente, as pessoas colocavam, né, quando começou lá, falar em programa de qualidade, ISO 9000, para os funcionários saberem quais eram os indicadores, se estavam atingindo ou não, como é que está indo a produção no dia a dia. Então, as empresas colocavam no meio da fábrica um quadro e ia colocando os indicadores. Iam todo dia, né, ou toda semana, dependendo aí do indicador, atualizando. Então, eu falo que a primeira linguagem visual, né, meio de comunicação visual que teve, foi esse, é o quadro de gestão à vista. Hoje já tem, tanta tecnologia, tanta coisa linda, né, que você pode utilizar. Então, aí vai mais da criatividade de cada um, lógico. Às vezes, menos é mais, né? Então, às vezes tem gente que quer florear tanto que a mensagem em si fica escondida e, exatamente, perde a mensagem e outras coisas é que aparecem. A mensagem, a comunicação interpessoal, quando eu falo de interpessoal, sempre são 2 pessoas, entre pessoas, e aí em grupo, que aí já é a comunicação entre várias pessoas. E hoje nós temos também bastante a comunicação digital, né, que são os dispositivos eletrônicos, redes sociais, chamadas online. É um meio de comunicação hoje muito eficaz, mas, de novo, tomar cuidado, porque aquilo, a gente se acostuma a mandar um WhatsApp e acha que mandei e já resolveu, né? Tem coisas que você não entende. Hoje eu tenho uma cliente, ela mandou uma mensagem assim para mim. Inês, você demanda TI, mas eu entendi TI, porque estava TI minúsculo. Você demanda TI? Eu parei, pensei, falei, meu Deus do céu, o que será que ela quis dizer com isso? Eu falei, olha, não entendi o que você quis dizer. É que meu marido trabalha na área de TI e foi dispensado. Eu falei, agora eu entendi. Ela quis dizer se eu trabalho com vagas de TI, porque eu também faço recrutamento e seleção. Então, para ela, é uma coisa tão óbvia, porque ela sabe que o marido trabalha em TI, ela sabe. Então, mas para mim aquilo surgiu completamente diferente. Daí que ela explicou, você entende. Então, às vezes a gente acha, né, que só mandar mensagem do WhatsApp vale a pena. Outra coisa do WhatsApp que eu gosto de falar também são áudios, né? Eu falo que se o áudio é para ter mais de 1 minuto, 1 minuto e meio, você liga para a pessoa. É terrível você receber um áudio de 2 minutos, 2 minutos e meio. Você põe no 2 e o negócio ainda não anda, né? Exatamente, e não vai. Então, toma muito cuidado
cuidado com áudio de WhatsApp. Então, mais de 1 minuto, a não ser que você tenha um relacionamento muito próximo com a pessoa, vocês já combinaram, é do seu dia a dia, já está ali, ok. Mas para cliente, pessoa que você não conhece, nunca. E eu gosto de pessoas que antes perguntam se pode mandar áudio. Posso te mandar o áudio? Porque às vezes o áudio você não consegue ouvir toda hora, né? Às vezes você está no meio de alguma coisa e fala, bom, não vou conseguir ouvir, né? Então, tomar cuidado aí com a comunicação digital. Tem tudo para facilitar a nossa vida, mas a gente tem que saber usar, porque senão fica superficial demais, fica confusa demais, ok? Bom, e a comunicação empresarial, ela desempenha um papel crucial, olha só, no sucesso da organização. Comunicação e sucesso organizacional caminham juntas, não tem como separar essas duas coisas. Então, olha só, alinhamento organizacional. Eu falo que tem empresas onde os departamentos são ilhas, parece que cada um trabalha isoladamente. A empresa não sobrevive quando os departamentos trabalham isoladamente ou como ilhas. Então, as pessoas, eu falo assim, que se você pensar no organograma, o espaço vazio entre uma caixinha e outra do organograma, ele tem que ser preenchido, né? E eu falo que toda a informação dentro da empresa, ela tem um fluxo, ela caminha. E o que faz essa informação caminhar é a comunicação. Então, se eu não me comunico adequadamente com os outros departamentos, se eu não passo a minha informação adiante, eu não estou contribuindo ali para o alinhamento organizacional. E mesma coisa, se eu não recebo de outros departamentos a informação que eu preciso, eu também não consigo desempenhar o meu trabalho de forma adequada. Então, eu falo que ora a gente é um cliente e ora você é um fornecedor dentro da empresa. Você recebe informações de alguém, então você é o cliente dele. E você passa a sua informação para outros departamentos. Então, naquela hora, você está sendo um fornecedor. Então, o mesmo cuidado que a gente tem quando a gente fala de cliente externo, que o comum é a gente se preocupar mais com o cliente externo, o mesmo cuidado que eu tenho com o cliente externo, que é o que eu tenho que ter com o meu cliente interno. Eu tenho que passar informação, né, através de uma boa comunicação, para aquela pessoa que precisa e depende do meu trabalho para fazer o dele. Engajamento dos funcionários, né? Então, se a empresa não comunica qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, onde ela quer ir, o que precisa fazer para chegar lá, né? Como é que é a cultura da empresa, como as pessoas têm que se envolver. Se você não comunica isso de forma adequada, não tem engajamento de funcionário. E empresa sem engajamento de funcionário morre. Porque o diferencial de uma empresa são as pessoas, né? E as pessoas é que faz a comunicação. Então, engajamento de funcionários é feito através de uma comunicação adequada também. E aqui lembrando do público, né? Você, dentro de uma empresa, você tem diversos públicos. Tem o pessoal mais operacional, chão de fábrica, que às vezes você nem entende uma linguagem. Tem um pessoal que é muito mais técnico, né? Tem empresas, por exemplo, empresas de TI, né? Hoje em dia, que é um setor muito específico, é uma cultura completamente diferente. Então, se você tem uma empresa onde os funcionários são todos de formação técnica, então a comunicação tem que ser adequada. Eu tenho um cliente, a empresa chama Gestiona, eles fazem captação de recursos da lei do bem, incentivos fiscais. Então, eles procuram, sei lá, ter uma startup que ela quer se beneficiar de um incentivo do governo, né? Então, eles fazem todo esse processo para a empresa conseguir esse recurso. Todos os funcionários lá, tirando os administrativos, tem 3, são PhD, mestrado, doutorado, o cara fez física quântica, o outro fez PhD, não sei das quantas, porque são pessoas que precisam e gostam de ler muito e conseguem escrever, porque tem que ser um projeto, né, cheio de requisitos, de normas, né? Então, são pessoas que estão acostumadas a fazer esses projetos dentro de normas técnicas. Então, quando você vai comunicar com esse público, então, é uma linguagem toda específica também. Melhoria na tomada de decisões, né? Então, se a empresa ela não tem a informação certa, ela toma a decisão errada, né? Eu falo que toda decisão, quanto melhor é a decisão, quanto mais a gente tem informação, né? Eu lembro de um caso, numa empresa que eu trabalhei, tinham várias máquinas, eram máquinas assim, alemãs, que era uma gráfica, né?
E o pessoal tinha o hábito de dizer que a máquina 5 era o terror. Toda vez que dava problema na produção, é a máquina 5, que essa máquina só quebra, que essa máquina isso, que essa máquina aquilo, que não sei o quê. Aí o pessoal da qualidade começou a fazer um processo de anotar mesmo as paradas de máquinas, né? Coisa que o operador odeia, né? Porque normalmente eles deixam passar, vai lá, anota qualquer coisa para fazer de conta que anotou. E isso que eu falo que é ruim, porque a informação é ruim, que é o que eles faziam. Depois que fizeram esse levantamento, viram que a máquina 5 era uma das mais produtivas. Então, se a empresa não tem a informação mesmo correta, ela ia tomar a decisão errada. Ela ia gastar tempo e recurso melhorando uma máquina que não precisava ser melhorada. Mesma coisa serve para clima organizacional, por exemplo. Então, numa outra empresa que eu trabalhei, nós tínhamos quase 200 funcionários. E a empresa fazia anualmente a pesquisa de clima organizacional. E aí eu tinha um RH, eu era do RH, tinha acabado de fazer a pesquisa de clima, então estava lá com o resultado. Aí chegou um vendedor, que eu falo que a culpa é minha, porque se eu não ocupei o espaço, ele foi lá e ocupou, né, que é o que eu falei para vocês. Chegou um vendedor, que era muito ativo, e falou assim, olha, vocês precisam fazer alguma coisa. Os funcionários estão muito insatisfeitos. O pessoal está muito insatisfeito com a empresa, estão reclamando demais. Aí eu parei, pensei, eu acabei de fazer uma pesquisa de clima, lá não dava refeição. Só reclamavam disso. Toda pesquisa que não tinha refeição na empresa tinha que levar marmita. Aí eu falei, nossa, mas... Aí eu chamei ele e falei, olha, eu tenho aqui 199 pessoas que responderam e disseram isso. Então, se você acha que o clima está ruim, eu quero que você me diga onde e com quem você falou, para eu saber exatamente qual é o problema. Aí, pronto. Então, por quê? Porque ele deve ter ouvido 5, 6 do grupo dele que estavam insatisfeitos com alguma coisa e aí ele prolifera aquela informação. E se você não tem a informação certa, se a empresa não tivesse feito a pesquisa de clima, a gente podia achar que era isso mesmo, né? Então, ia tomar uma decisão baseada em informação errada. Isso também é outra coisa muito importante na informação. Na comunicação, tirar a parte subjetiva e aquela coisa do eu acho que. Você pode até eu acho que como uma hipótese, mas antes de tomar alguma ação, você primeiro testa se aquilo é verdade, senão, de novo, vai gastar tempo e dinheiro e não vai ter resultado, ok? E construção de relacionamentos sólidos, né? Quando eu falo de relacionamentos sólidos, são relacionamentos baseados no respeito. Né? Quando a gente fala de comunicação empresarial ou de relacionamento empresarial, o respeito é a principal característica. As pessoas são diferentes. Eu gosto de dizer que equipe boa é equipe que se complementa, porque se for todo mundo igualzinho, né? Numa empresa onde todo mundo é criativo, ninguém executa nada. O pessoal só fica pensando e criando. Numa empresa onde todo mundo gosta de ser organizado, de desenvolver procedimento, a empresa fica lá na mesmice, porque não tem ninguém pensando e tendo ideias novas. Então, empresa boa, equipe boa, é onde as pessoas são diferentes, mas existe o respeito. Então, a comunicação bem feita, a comunicação onde você tem um respeito pelo outro, ela te ajuda a construir esses relacionamentos sólidos e é isso que faz a gente crescer no trabalho e a empresa crescer. Eu imagino que ninguém gosta de trabalhar numa empresa que tem muita fofoca, que tem picuinha, que tem muito problema, que parece que você gasta tanta energia resolvendo esses problemas que você deixa de crescer e a empresa deixa de crescer. Eu falo que a empresa gasta energia com coisas internas quando deveria gastar energia pensando na estratégia, olhando a concorrência, vendo coisas novas e diferentes para fazer. Se vocês quiserem me interromper e perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Bom, e como as pessoas se comunicam? Agora que a coisa fica interessante. Daí que eu falei que essa é a parte que eu pensei em trazer para vocês, né, que eu acho que vocês vão identificar isso no dia a dia, mas onde eu pensei em trazer para vocês, que é aquilo que realmente a IA não vai dizer para você. Então, eu coloquei aqui 4 tipos, formas de comunicação. Passiva, agressiva, passiva-agressiva e assertiva. Né? Cada uma delas tem uma característica e qual é o importante aqui? Nós,
A nossa comunicação, como eu disse, ela é afetada pela forma como a gente é, pela nossa personalidade, pelo nosso jeito de ser. Então, as pessoas normalmente se enquadram em um desses 4 tipos de comunicação baseado na característica preponderante, digamos assim, de personalidade que cada um tem. Então, vamos começar falando aí da forma de comunicação passiva. Ela se caracteriza pela dificuldade em expressar opiniões, necessidades e sentimentos, frequentemente em busca de evitar conflitos ou desentendimentos. Então, é aquela pessoa que aceita tudo. Você está numa reunião, a pessoa está discordando, ela acha que aquilo tudo não vai funcionar, mas ela não fala nada para evitar o conflito ou desentendimento. Então, pessoas com esse estilo podem parecer submissas, aceitando sugestões e ideias, sem expressar sua própria opinião, mesmo que discordem. Qual é o problema de uma pessoa que tem uma comunicação passiva? Primeiro, que ela vai ficar doente, né? Porque ela vai o tempo todo aceitar o que os outros estão impondo, mesmo que ela não concorde ou que seja uma coisa ruim, negativa para ela. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que ela não contribui com o grupo, porque pode ser uma pessoa que tem uma ideia ótima, que tem um pensamento diferente, e pensamento diferente é bom para o grupo, só que como ela não expressa, ela não contribui para o crescimento do grupo. Então, normalmente são pessoas muito tímidas, reservadas. A gente usou a palavra submissa, mas são pessoas que têm dificuldade para falar. Pensa, não vou falar nada. Ou porque tem timidez, ou porque acha que vai criar conflito. Vou ficar quieta, é melhor não falar nada, porque vai dar confusão, deixa do jeito que está. Então, essa pessoa, né, não sei, vocês façam a autoavaliação ou pensem nos colegas, essa pessoa é uma pessoa que não contribui com o grupo. Então, se tem alguém aqui, ou se vocês conhecem alguém, essa pessoa tem que melhorar a comunicação, ela tem que encontrar uma forma de se expor, né, de começar a falar o que pensa, primeiro pela própria saúde dela e segundo para poder contribuir com o grupo, ok? E essa pessoa, né, depois ainda sofre mais ainda quando a gente fala da comunicação agressiva, que é uma expressão verbal e não verbal hostil com o objetivo de intimidar, dominar ou controlar o outro. É forte, mas é verdade. Tem gente nas empresas que falam de um jeito que você, assim, você para, assim, você fica paralisada. A palavra certa é essa. Se um agressivo está falando com um passivo, aí pronto. Aí o passivo fica mais passivo e o agressivo deita e rola, né? Então, quem tem a comunicação agressiva é uma pessoa que gosta de impor a necessidade dele. Então, é aquele colega de trabalho que quer facilitar o trabalho dele e fala, a partir de hoje nós vamos fazer assim, assim, assado. Pode ficar ruim para os outros, pode dar mais trabalho para os outros, mas facilitou o dele, é desse jeito que tem que ser. E ele sempre se coloca de uma forma tão forte, tão hostil, que intimida as outras pessoas, e as outras pessoas não conseguem se expor, né? Não conseguem falar, porque, aliás, esse é o objetivo dele mesmo. Ele olha a necessidade dele, sempre. Quando a gente fala de comunicação, a gente lembra que eu falei lá atrás que a gente fala de intenção, de motivação, de sentimento. Então, a gente tem que colocar as nossas necessidades, né? Quando eu falo de comunicação, eu tenho que colocar o meu lado também. Então, no ambiente de trabalho, dentro de uma empresa, se a coisa não está funcionando, ou entre colegas, ou até entre departamentos, as pessoas têm que se sentir à vontade para chegar e falar, desse jeito não está funcionando, vamos criar um jeito diferente? Eu pensei de um jeito diferente, que se a gente fizer assim, assim, assado, vai ser mais prático, vai ser mais rápido, vai ser melhor para todo mundo. Então, o agressivo é aquele que só está olhando o lado dele. E ele faz de um jeito para realmente intimidar as pessoas, para que ninguém se sinta à vontade de mudar o que ele acha que tem que mudar. Esse daqui é o mais perigoso que tem. Porque o agressivo, você sabe que ele é o agressivo. Você já identificou. Esse aqui é o fingido. Esse aqui é a pessoa mais perigosa na empresa. Que na sua frente é uma coisa, por trás é outra. É aquela pessoa que comunica com segundas intenções. É aquele que sempre tem ali por trás um sarcasmo, uma ironia, uma indireta, né? E normalmente é aquele que fala do outro para você, fala de você para o outro, vai dizer o que você fala mais. Então, essa pessoa é a mais perigosa para a comunicação da empresa. É esse daí. Então, essa pessoa, o
o RH ou o líder da empresa tem que identificar quem é. Se não tiver como fazer um trabalho com ele, essa pessoa tem que sair da empresa, porque ela é extremamente danosa para o ambiente e para uma boa comunicação. Justamente por isso, ó, porque ele é disfarçado, ele é dissimulado. Ele se finge de bonzinho, dá as indiretas dele, mas no fundo, ele está plantando a sementinha do mal. Tá? Então, esse é o passivo-agressivo. E, por fim, a gente tem a comunicação assertiva. A comunicação assertiva é a habilidade de expressar pensamentos, sentimentos e desejos de forma clara, direta e respeitosa, sem atacar ou magoar o interlocutor. Eu grifei a palavra habilidade porque comunicação, graças a Deus, é uma habilidade. Sendo uma habilidade, significa que a gente pode desenvolver. Tudo que é habilidade a gente pode desenvolver com técnicas específicas, né? Então, a comunicação assertiva ela é essencial para melhorar a comunicação interpessoal, tanto no ambiente profissional quanto no pessoal, tá? Tem gente que às vezes confunde a assertividade com falta de educação, né? Então, tem gente que fala, eu sou assertivo. Ser direto não quer dizer ser mal educado. Você pode ser direto, mas de forma respeitosa. Tem gente que confunde ser direto, né? Às vezes com aquela coisa, eu sou assim mesmo, eu sou autêntico, né? Tem gente que é grosseiro na comunicação, mas fala que é autêntico. Eu sou autêntico, eu falo mesmo. Exatamente. Isso não é assertividade, tá, gente? A assertividade é você comunicar para o outro o que você sente, como é que você... Né? E sempre o eu, quando eu falo na assertividade, primeiro, escuta ativa, é fundamental. Você realmente escutar o que o outro está dizendo. Normalmente a gente escuta o que o outro está dizendo já pensando que vai responder. Ou já fazendo um julgamento do que ele está dizendo. Então a escuta ativa pressupõe que você preste realmente atenção no que o outro está te dizendo. E quando você for falar da assertividade, você sempre começa com eu. Ao invés de você atacar, né, que a gente falou, sem atacar ou magoar, porque você nunca me dá atenção. Não, porque eu sinto falta de ter mais atenção sua. Não é o outro que não te dá atenção, é você que sente falta disso, é você que gostaria de ter mais atenção. Então, a assertividade, a comunicação assertiva tem algumas técnicas que você utiliza para poder desenvolver. Então, ela é a melhor forma, né, de comunicação, né, porque ela é o que você expressa o que você quer, que o passivo não consegue, sem atacar o outro, que o agressivo não consegue, né, falando da tua necessidade, né. Então, a assertividade, ela está muito mais relacionada com respeito, né, quando a gente fala de comunicação direta, é no sentido de não ficar dando voto ou dando indireta, né, porque às vezes a gente quer resolver problema e fica dando indireta. Às vezes o outro nem entendeu o que você quer dizer, né? Porque é tanto indireto, às vezes o outro nem entendeu. E a gente fica magoado por conta disso. Então, de novo, quando eu falo de comunicação, quem comunica tem a obrigação de se fazer entendido pelo outro. Ele falar, claro que ele entendeu, você fazendo lição. Exatamente. Ou entendeu, não é isso que eu disse, você está entendendo errado. Você entendeu errado, é isso que eu disse. Deu indireto por um monte de coisa. E às vezes a outra pessoa não tem a menor noção do que a gente precisa. A outra pessoa não tem noção, né, do que você naquele momento é importante para você. Se você não fala, a gente não pode partir do princípio que o outro está deduzindo, né? Ele já entendeu, está deduzindo. Não está. Né? O óbvio tem que ser dito. Ok? Bom, aqui eu vou só falar rapidamente sobre PNL. Quem é que conhece PNL? Conhece assim, já ouviu falar de PNL? Programação Neurolinguística. Pouca gente, né? A PNL é uma técnica, digamos assim, que ela junta cérebro, linguagem e padrões comportamentais. Então, ela parte do princípio de que você tem que reprogramar o teu cérebro para você mudar a tua linguagem e mudar o seu padrão. Então, se você acorda todo dia derrotado, eu sou infeliz, nada dá certo para mim, tudo deu errado, aí de novo deu não sei o quê. Então, a PNL fala, não, você tem que mudar a tua linguagem para reprogramar o teu cérebro para você começar a ter outro padrão de comportamento. Então, é uma técnica, eu não vou entrar no detalhe porque é muito ampla. Mas eu trouxe aqui, porque assim, a PNL, ela trabalha com alguns sistemas representacionais. Eu trouxe o visual, o auditivo
e o senestésico. Por quê? Porque você, quando eu falo que você precisa entender né, como é o seu interlocutor, para você também fazer, se entender, usar o canal correto, você pode pensar nisso daqui. Então, as pessoas visuais, elas se concentram em imagens, gráficos e informações visuais. Normalmente, aquela pessoa que você está falando, ele está riscando no caderno, ele está desenhando, é aquele que faz o mapa mental, é aquele que faz o quadradinho para explicar. Essa é uma pessoa visual. Então, quando você se comunica com quem tem esse sistema representacional, seria muito legal se você também utilizasse o visual. O auditivo prioriza sons. Então, a pessoa que gosta de música, ele gosta de ouvir. Então, tem gente que, se não escrever, não memoriza. Tem gente que só de ouvir memoriza. E o sinestésico são baseados em experiências sensoriais. É aquela pessoa que fala com você assim, ó. Você precisa tocar em você, precisa mexer nas coisas, né? Ela é sensorial, precisa dos sentidos, né? Às vezes é muito difícil, né? Num público grande você vai ter só visual, só auditivo. Então, quando vocês forem fazer uma apresentação ou alguma coisa, tentar colocar o que afeta os três, né? Aquele que chega até os três. Hoje em dia, na PNL, se fala também de um canal digital, o pessoal vai inovando aí. Mas, basicamente, de forma resumida, são esses três canais. Então, quando você vai falar com uma pessoa e você percebe que a pessoa está lá arriscando, opa, esse é visual. Então, aí você entra lá na vibe dele, começa a fazer os desenhos, os gráficos, mostrar lá os fluxogramas, porque ele vai conseguir entender melhor, tá? Sabe aquela pessoa que fala, quer que desenhe? Esse é o visual, tem que desenhar e é bom que vai funcionar. Então, depois, se vocês tiverem interesse, pesquisem sobre a PNL. PNL é uma técnica, eu particularmente gosto muito, eu acho muito eficaz. E tem alguém chegando aí? Epa! Pode entrar, leia o balão? Pode entrar, leia o balão. Eu tinha uma pergunta aqui, seria sobre a comunicação afetiva. Sim. Sobre ter mais habilidade. Para a gente que quer desenvolver isso, como começar? Por onde começar a treinar essa habilidade? Tá. A primeira coisa, quando você fala de comunicação assertiva, você identifica lá quais são os pilares da comunicação assertiva. Então, eu falei da escutativa, é um deles. Eu falei do uso do eu, que é outra forma de comunicação assertiva. Autoconhecimento, para você saber exatamente quem você é e como você se comunica. Quando você identifica os pilares, você começa, não tem jeito, é exercitar mesmo. Então, você pode escolher, por exemplo, eu vou treinar a minha escutativa. Aí você pode entender, ler lá o que é escutativa. E aí você começa a fazer. Então, você tem que colocar isso de uma forma consciente. Porque, como eu disse, a gente age no automático, no inconsciente. E para você sair do inconsciente, até falando um pouco de PNL, que é padrão de comportamento, o nosso cérebro, ele é muito inteligente, ele gosta de economizar esforço. É como se fosse um Google, né? Então, se aparecer uma situação na sua vida, o que o cérebro faz? Ele procura lá nas caixinhas, nos seus padrões de comportamento, a forma como você reage quando aquilo acontece. Aí ele fala, ó, é assim que você tem que fazer. E você vai no automático. Isso é economia de esforço, então ele busca padrões de comportamento. Ele sempre vai dizer para você, ó, quando acontece isso, é assim que você tem que fazer. Se é certo, se é errado, ele não questiona. Ele questiona que é um padrão, ele busca o padrão. Então, para você quebrar padrão, tem que autoconhecimento e tornar aquilo consciente. Então, você fala, o que eu quero melhorar. Vou começar, por exemplo, com essa questão da escutativa. Então, a partir de hoje, quando eu for me comunicar com alguém, eu vou prestar atenção e ver se eu estou tendo a escutativa. Se eu estou ouvindo a pessoa antes de julgar, se eu estou escutando até o final, se eu me preocupo, se eu estou aqui pensando se eu vou responder ou não. Você vai fazer isso ao longo do dia, sei lá, em 15, 20 interações, você vai fazer em 2, 3. Porque o seu cérebro ainda está buscando o padrão. Mas hoje você faz 2, 3, amanhã você faz 4, 5, depois 6 ou 7, mudou o padrão. A gente só muda o padrão desse jeito. Você coloca um outro no lugar. Ensina o teu cérebro, reprograma ele a enxergar aquilo de um jeito diferente.
Aí você trabalhou um fundamento, aí você começa pelo outro, é o uso do eu. Aí você vai pelo uso do eu, e assim está indo. Obrigada. Ok? Gente, eu trouxe a figura do Marshall Rosenberg. Ele é maravilhoso. Tá? Então, o Marshall Rosenberg, a comunicação não violenta, né, a gente chama de CNV, ela é uma comunicação antiga, desde a década de 50, mas foi com ele, de uns tempos para cá, que isso criou uma evidência muito forte. Então, o Rosenberg, ele teve uma infância de muita violência. Assim, na infância dele, de certa forma, ele conviveu com a violência. E ele cresceu falando assim, eu não quero isso para mim, né? Aí ele parou e pensou, mas tem muita gente que passa por violência e que se torna violento, repete o modelo. E ele começou a questionar, né? Por que isso acontece com uns e não com outros? Então, ele é uma pessoa que prega a paz através da comunicação. Olha que coisa linda, né? Então, por isso que a comunicação não violenta, que também é uma técnica, tem os princípios, mas eu trouxe para vocês para dizer assim, o poder da comunicação, né? Então, dependendo do que você fala, literalmente você pode criar uma guerra, ou você pode criar a paz, né? Então, tem gente que opta pela paz. Então, ele os centros judiciários de resolução de conflito do Brasil, né, que são os CEJUSCs, eles têm como base a comunicação não violenta, né, que é exatamente isso, é você dizer para o outro o que você precisa, dizer qual é a sua necessidade, sem afetar, sem magoar, sem ofender o outro, né? Então eu costumo brincar de novo, é o padrão, né? Ao invés de chegar em casa, ver o quarto bagunçado, você falar pro seu filho, eu chego no final do dia, tô cansado, exausto, ainda tem que arrumar a sua bagunça, tá tudo fora, e não sei o quê, e você não cuida, e você não vê que eu tô cansada, você podia me ajudar melhor, é isso que a gente faz, né? Olha o tênis, ainda todo dia deixa aqui, eu já mandei tirar e quando olhar. As pessoas se identificando. Exatamente. Então, a comunicação não violenta, ela diz assim, ok, é um direito seu você se sentir aborrecido com isso. Mas começa de novo com o eu. Olha, eu não me sinto bem quando você faz isso. Porque isso me deixa muito cansada? Porque isso. Muda completamente. Você falou a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Então, muda completamente, né? Então, a comunicação não violenta, ela, né, é uma forma da comunicação assertiva, né, que tem um outro nome, mas ela foi feita para resolver problemas, né? E a comunicação também, ela é feita para resolver problemas, só que a gente acaba utilizando para criar mais problemas, exatamente isso. Então, eu sou mediadora judicial aqui no CEJUSC de Ribeirão, e eu faço muita mediação de conflito de família, né? Divórcio, guarda, fixação de alimentos, tudo coisa simples de resolver, né? As pessoas chegam lá tudo aberto, né? E a tendência é essa mesma, né? Um fica, assim um bate-boca às vezes, e a gente usa muito esse conceito para conscientizar principalmente os pais, né? Que eles são ferramentas, né, de amor, eles têm que ajudar os filhos a crescer saudável e funcional, não adulto disfuncional, né? Então, a comunicação não violenta, ela é uma forma de comunicação assertiva, também tem as técnicas. Não conhecia? E aí, para finalizar, a coisa mais importante na comunicação é ouvir o que não é dito. É forte. Foi só o Peter Drucker que falou isso, só ele, né? Um homem espetacular. E na verdade, quando a gente pensa, né, que ele era também da área de marketing, quando a gente pensa em marketing é isso, né? É passar a mensagem sem você saber o que você está recebendo. É uma coisa assim que, né, aquela indução para você, ou para o bem ou para o mal, né? Então é exatamente isso. A parte mais importante da comunicação é ouvir aquilo que não está sendo dito. E para isso a gente tem que estar de peito aberto, né, de coração aberto, quando a gente vai se comunicar com as pessoas. Né? Então, é sempre pensar em resolver o problema. Né? Então, ouvir o que o outro tem para dizer, seja no relacionamento interpessoal, no relacionamento de família, ou na comunicação da empresa. Né? Então, é nossa missão, né, garantir que essa comunicação ela seja adequada, justamente porque a gente passa a maior parte do tempo
sempre lá dentro, né, da empresa. Então a gente quer estar bem lá, né? Pois não. Como que a gente pode controlar os impulsos e as ansiedades dentro da comunicação? Porque quando a gente está comunicando, a gente tem uma série de impulsos. Então, como conseguir controlar essas ações? Eu vou dar a mesma resposta que eu dei para a Alessandra, porque assim, a primeira coisa é autoconhecimento. Então, se você tem consciência que você é uma pessoa impulsiva, né, vamos dar um exemplo, né? A pessoa falou, você já respondeu, já está fazendo, mesma coisa. Isso é padrão de comportamento. Então, o teu cérebro já está condicionado a dar essa resposta. Então, autoconhecimento e treinamento. Então, se você sabe, você falou assim, como é que eu controlo, né? Aí vai depender muito do nível. Às vezes, dependendo do nível, se é alguma coisa muito forte, precisa de uma ajuda profissional, uma terapia, ou, né, cognitiva. Né? Tem terapias que são específicas para esse tipo de questões. Ou você pode tentar fazer também sozinha, mudando o padrão. Então, quando você tem consciência disso e coloca isso, né, na sua frente, olha, eu sou muito impulsiva, eu preciso responder de uma forma mais calma, eu preciso esperar o outro falar para eu poder responder. Então, você vai fazendo esse exercício. Mas aí depende mesmo do nível, tá? Se o nível de ansiedade é alto, aí tem que ter ajuda profissional mesmo. De um terapeuta, para identificar de onde vem, por que tem essa ansiedade, né? De onde vem essa impulsividade. Então, às vezes você precisa entender o que aconteceu para você saber lidar. Às vezes não, às vezes basta ter consciência e vai exercitando. É isso. Você respondeu todas as nossas perguntas. Todas. Você me trollou. Eu respondi? Respondeu todas as perguntas que a gente mandou para você. E Não, eu acho que tem uma que fala... Eu acho que a quinta pergunta, né? Quais os maiores desafios das empresas enfrentam neste mercado tão competitivo? a terceira. Então vamos começar pela quinta? Olha, na minha opinião, o maior desafio é gestão de pessoas. Nada chega perto disso, porque maquinário, equipamento, tecnologia, tudo isso a empresa dá um jeito. Você pode ter a empresa mais tecnológica do mundo, mas quem está lá que faz acontecer as coisas são as pessoas. Né? Se você não tem essas pessoas engajadas com o teu objetivo, com a tua estratégia, esse é o maior desafio. Então e não é só por isso, a gente tem hoje, é a primeira vez na história que nós temos 4 gerações diferentes trabalhando no mercado de trabalho, é a primeira vez. Né? Então a gente trabalha são interesses diferentes, vontades diferentes, necessidades diferentes, né? Perfil diferente, então é muito difícil. Às vezes eu tenho clientes, né, que já está na faixa dos 60 anos, que às vezes me ligam, Inês, o que eu faço com o jovem de 21, de 22? Não sabe lidar com o jovem de 21, de 22, porque são realidades muito diferentes. Né? Ele aprendeu que bom era entrar numa empresa, se aposentar naquela empresa, isso é ser comprometido. É entrar e ficar 30 anos lá. É entrar e sair do horário, é obedecer o que o chefe manda. Esse é o padrão e esse é o que ele acha como verdade, como sendo comprometido. Que não é, né, o perfil de um jovem de 21 anos. Né? Então, eu diria que lidar com esses interesses e necessidades diferentes, na minha opinião, é o maior desafio das empresas. Confesso para vocês que eu também tenho essa dificuldade. Tem algumas coisas que o pessoal me pergunta, eu falo, deixa eu pensar, porque eu não sei. Eu vou ter que pensar um pouquinho para responder, pesquisar, porque realmente a gestão de pessoas é o mais difícil. A gente está falando de seres diferentes, com necessidades diferentes, com vontades diferentes, né? Junta tudo numa empresa e tem que fazer dar certo. Olha que missão difícil, né? Por isso seria ideal todo mundo cuidar da própria gestão primeiro. Exatamente. Autogestão, né? Autogestão. Okay? E a terceira pergunta, qual é? Como a tecnologia impacta na comunicação dentro da empresa? Olha, eu acho que ela pode ser positiva se a gente souber usar a nosso favor. E ela pode ser muito negativa, como aquilo que eu disse. Desumaniza
desumaniza, eu acho que existe essa palavra, né? Desumaniza, né, a comunicação, porque ela começa a ser muito prática, muito rápida. A gente acha que porque mandou o áudio ou porque respondeu no WhatsApp já tá bom, já entendeu. Então, eu acho que a tecnologia, ela pode distanciar as pessoas, né? A gente vê, eu vejo dentro de casa, às vezes eu estou num cômodo da casa, meu sobrinho está no outro, ele pergunta as coisas para mim pelo WhatsApp. Dentro de casa, né? Então, e dentro da empresa é assim também, né? Às vezes a gente gosta de ser prático, né? Pessoas que gostam de trabalhar com fone de ouvido porque gostam de ficar mais isolado. Então, eu acho que a tecnologia, se ela não for bem utilizada, ela tende a isolar as pessoas, ao invés de aproximar. E se eu quero engajamento, né, dentro da empresa, eu não posso isolar. Eu tenho que engajar e as pessoas têm que estar mais integradas. Mais alguma pergunta? Pois não? Você falou um pouco já, você respondeu a da quinta, mas a nossa pergunta é qual o papel da liderança na construção de uma comunicação eficiente? Qual o papel da liderança na construção de uma comunicação eficiente? Bom, o líder, ele é o responsável pelo resultado positivo da equipe dele. Então, é ele que é se tem um problema de comunicação, ele é quem tem que olhar o que está acontecendo, né, resolver aquele conflito. Eu acho que a pior coisa que pode se fazer é fazer de conta que não está vendo e achar que o problema por si só vai resolver. Então, eu acho que um bom líder, quando ele sente que tem um problema, um conflito, um problema de comunicação, ele tem que ouvir todas as partes envolvidas, aí de novo, de peito aberto, né? Porque às vezes a liderança toma partido, também é ruim, né? Então, ele tem que ouvir todos os lados e tomar aí uma decisão imparcial. Então, o líder, ele tem papel fundamental na comunicação. Começa pelo exemplo, porque dependendo de como ele se comunica, né, como ele age com os outros, ele já está passando a mensagem para a equipe dele. E as pessoas percebem, a gente percebe, né? Então, o papel do líder é fundamental e ele tem que fazer isso. O problema de comunicação não pode deixar passar de um dia para o outro, porque o negócio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e aí o grupo fica completamente desmotivado, perde engajamento. Ele tem que olhar se ele tem na equipe dele pessoa com aquele perfil agressivo, passivo-agressivo que a gente falou. Então, o líder, ele tem que estar o tempo todo olhando, porque a comunicação, de novo, é a habilidade mais importante do ser humano. Posso não saber fazer alguma coisa, mas se eu me comunico bem, eu vou conseguir dar conta. Estou ficando mal acostumada, hein? Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Quero agradecer também por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Muito obrigada. Eu agradeço bastante.